esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou. Olá, irmãos, muito boa noite a todos. Nesta quarta, dia 9 de dezembro, começa agora a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Queridos irmãos, queridos amigos, estamos aqui pelo Facebook e também pelo YouTube, transmitindo uma mensagem de paz, uma palavra de esperança e dando continuidade às nossas reflexões no livro de Êxodo. E hoje chegando no penúltimo capítulo, Êxodo capítulo número 39. Quando saúdo a todos vocês aqui e também posteriormente vou estar fazendo aqui a leitura do texto, quero antes disso, orar por você que nos assiste, por você que nos acompanha, por sua família, também colocar a vida do nosso missionário Lucas Agostini de Oliveira, que está enfrentando aí o Covid-19 e o Senhor está dando graça, vai abençoar toda a família, vai cuidar de tudo. E também pedindo que o Senhor aqui nos abençoe e neste mês de dezembro em que nós estamos com números altos aqui na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, viemos mais uma vez pedir que o Senhor coloque a sua mão sobre as famílias de todos os gaúchos. Então eu convido a todos vocês a comigo estarem intercedendo e orando por nossa terra. Fechemos os nossos olhos, vamos orar. Senhor bondoso Deus, amado Pai, em meio a tantos desafios que passamos, nós não nos esquecemos que o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós e o Senhor está sempre a nos proteger. E nada que nos aconteça pode nos afastar do Teu amor. Por isso, Pai, nós queremos nesta noite interceder pela vida, Senhor Deus, de tantas pessoas, de um modo até genérico aqui, pedindo que o Senhor abençoe a nossa terra, abençoe derramando saúde a tantas e tantas pessoas que estão nos leitos de enfermidade, que estão ali, Senhor Deus, em hospitais, em UTIs, e também aqueles que estão se resguardando em casa. Nosso missionário Lucas está nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor o abençoe, o guarde com a sua esposa e seu filho, e também a todos os irmãos da nossa igreja, os nossos amigos que nos acompanham aqui nas nossas lives. Eu venho te pedir, Pai, que a Tua graça seja com cada um. E, Pai, derrama a Tua cura sobre a nossa terra, espiritual, emocional e física, Pai. Especialmente, ó Deus, naqueles hospitais que estão mais lotados, segundo todas as informações que nós tivemos nos últimos dias. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então, meus irmãos, querido amigo, você que nos acompanha, você que está talvez iniciando ou vendo a nossa transmissão pela primeira vez, nós estamos fazendo já há um bom tempo as nossas reflexões aqui no texto de Êxodo. E chegando então no capítulo 39, quero lembrar a todos os irmãos que esse texto mostra, ele ressalta a presença do povo e o fato de Deus ter uma tenda, uma casa no meio do povo era um símbolo muito importante, porque o povo que saiu da escravidão do Egito entrou num deserto, ele precisava ter a segurança e principalmente, primordialmente, como eu tenho sempre dito, a presença do Senhor verdadeiramente. Então, tudo o que foi construído, eles fizeram esta grande edificação através de lonas, de tecidos. Foi uma grande barraca, assim podemos dizer, para entendermos até melhor, e chamada de tabernáculo. Tudo isso para agradecer a Deus, mostrar que o Senhor estava sustentando o povo e faria isso por gerações. Também o texto que nós vamos passar a ler aqui, ele está até um pouco repetitivo, porque no capítulo 28 foram todas as instruções de Deus a Moisés, e aqui no capítulo 39, então, nós temos a narrativa de aqueles homens ali chamados e
inspirados por Deus, eles então passaram a realizar o que fora lhes ordenado, o que fora ordenado a Moisés no capítulo 28. Então, sem mais delongas, passo a leitura de Êxodo capítulo 39, que diz assim: com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no santo lugar. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado, e de fios de ouro, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas, nas quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecido azul, roxo, vermelho, tudo isso trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às duas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete, por ele preso, foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino, trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas de duas argolas, as quais prenderam as 2 extremidades no peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro às 2 argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes às 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral na borda inteira, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas à costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral, as argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se levantavam por toda a borda do manto,
tudo feito para ser usado ao ministrar como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos, fizeram de linho fino túnicas, obras de tecelão, o turbante, os gorros, os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado de fios de tecido azul e roxo e vermelho, obra de bordador como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele, como se grava um selo consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro, o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com todas as colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no santo lugar, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Então, meus irmãos, uma leitura bastante grande, né? Uma leitura aí, um texto com 43 versículos bem detalhados. Como eu disse na introdução, este texto é o cumprimento do que Deus mandou, do que Deus ordenou Moisés fazer, o qual nós comentamos no capítulo 28. Então, apenas para nossa lembrança, uma vez que nós já fizemos os comentários acerca daquilo que Deus ordenou. Aqui, a obra está sendo então entregue ao Senhor conforme foi ordenado a Moisés. Então, a primeira parte do texto, né, vai falar ali a respeito das vestes litúrgicas. Não tem muito o que acrescentar, porque o texto ele deixa tudo muito claro. A segunda parte do texto, a partir do verso número 2, do verso 2 até o 7, nós temos ali a parte do colete, que explica sobre o colete. Então, os fios de ouro batido em placas. Que interessante esse processo. As placas eram batidas o máximo que pudessem, e esse processo, então, era como os artesãos ali estavam fazendo as filigranas ou as linhas, né? As pequenas linhas, todas elas de ouro. Os nomes gravados no colete mostram então a honra ao povo de Israel, a honra às tribos de Israel e o cuidado do Senhor. Deus está mostrando que eles eram preciosos para o Senhor, pois todas as pedras aqui, como jacinto, como pedra de ônix, como pedra de rubi, diamante, né, safira, todas elas são pedras que demonstram a preciosidade. Então Deus tem nessas tribos uma grande preciosidade. No peitoral, que é a terceira parte, a partir do versículo número 8, né, nós vemos aqui, e apesar, né, de muitas repetições em Êxodo, nessa parte o texto ele não repetiu o que foi destacado lá em Êxodo capítulo 28. Não se falou aqui sobre o Urim e o Tumim,
que fora detalhado, bem detalhado naquela primeira ordem de Deus para Moisés. Então havia uma espécie de um bolso, né, no peitoral do sacerdote, e ele tirava essas duas pedras. E muito provavelmente, ou talvez, né, essas pedras que eram chamadas pedras oraculares, ou as pedras de resposta, então eles tinham uma dúvida, o sacerdote dizia, vou atirar as pedras, aqui cair de uma determinada forma é a resposta de Deus. Então, estas pedras que traziam a resposta, elas provavelmente eram pedras naturais, pedras escolhidas em algum lugar do deserto. E não eram pedras, então, que foram fabricadas, porque senão elas estariam aqui detalhadas no texto também. Então, isso aqui são só comentários a título, né, de nós termos uma ilustração ou então uma noção a respeito do que o texto falou ou deixou de falar. A quarta parte, quando fala das vestes sacerdotais, então, aqui já uma parte mais correndo bastante no texto, aqui passando bastante por cima do texto, né? Eu destaco no verso 30, que diz, fizeram de ouro puro o diadema sagrado, e onde gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Né? A minha versão diz consagrado ao Senhor, mas no verso 30, uma versão bastante interessante ficaria como santidade a Yahvé. Ou seja, quem é consagrado ao Senhor, ele está buscando santidade diante de Yahvé. Então essa coroa ou diadema, ela tinha uma flor ou uma lâmina de ouro puro com essa inscrição ali gravada, santidade a Yahvé. De modo que tudo o que se ilustra na roupa do sacerdote se mostra a preciosidade de uma vida santa, a preciosidade de uma vida separada, a preciosidade de uma vida que serve ao Senhor. Muito embora nós sabemos que Deus enxerga uma preciosidade nos nossos corações, porque Jesus veio e Ele cumpriu a obra de salvação e nós não precisamos ter nenhum tipo de veste sacerdotal. A veste que nós temos é do Espírito Santo de Deus vivendo conosco e guiando os nossos passos. Então, esta coroa e todas essas vestes aqui, elas tinham um significado e uma aparência clara e todos enxergavam, todos poderiam ver qual era o grande significado e o grande apreço que se tinha pelo sacerdote. E a quinta parte do texto, né, eu estou correndo bastante, está sendo bem resumido hoje, porque esse texto aqui ele está repetindo aquilo que foi dito no capítulo 28. Agora é a entrega da obra. Antes foi então ali a confecção do projeto e aqui é a obra sendo entregue para o proprietário. Dos versos de número 32 até o 43, então é o trabalho, a condução do trabalho. É quando aqueles arquitetos, aqueles homens ali que foram os engenheiros de toda a obra, chegaram para Moisés e disseram, agora você pode aqui olhar, verificar se está tudo conforme as ordens de Deus. E o mais bonito de toda essa história é que todas as peças do tabernáculo, elas estão terminadas e elas são levadas para essa inspeção final e tudo sai conforme a ordem de Deus. O altar de ouro aqui destacado, ele se refere ao altar de incenso, porque era aquele que estava mais próximo, né, do Santo dos Santos, ali mais próximo da Arca da Aliança. Então nós observamos que no verso 38 teve esse destaque, a exemplo de todos os utensílios que ali foram entregues. E Moisés, no último versículo, ele viu, abençoou a obra e tudo o que Deus mandou que fosse feito, ele pôde contemplar ali e ver que a sua equipe trabalhou de uma maneira maravilhosa, de uma maneira muito abençoada. O exemplo que fica para nós cristãos é de que quando Deus coloca no coração da igreja uma obra para que a igreja esteja realizando, a igreja deve fazer dando o seu melhor. Nós não temos obras para serem feitas com pedras preciosas, mas nós temos a preciosidade das vidas que se voluntariam a servir. Então, assim como as tribos de Israel foram ali
destacadas no peitoral como pedras preciosas, hoje também nós somos pedras preciosas na obra de Deus, porque Deus tanto nos amou que enviou Jesus para que cada um com o seu valor, para que cada um com a sua beleza, com o seu talento, pudesse impactar esse mundo. Eu quero concluir a reflexão lembrando que o tabernáculo iria confirmar a presença do Senhor no meio do povo, cuidando dele no deserto, lhe ensinando, lhe sustentando rumo à entrada na terra prometida. Aqui, uma roupa cheia de detalhes marcaria o sacerdócio israelita para sempre. O sacerdócio israelita foi a base para o sacerdócio real do cristianismo. Esse sacerdócio israelita, ele é uma preciosidade em toda a sua época. E o sacerdócio real é uma preciosidade por toda a eternidade. O povo reconheceria, daria honra ao sacerdote pela sua vestimenta, mas principalmente pela sua função representativa. O povo de Deus seria grato ao sacerdote por representá-lo diante de Deus com suas causas. Os sacrifícios e as ofertas a Deus, as decisões e os conselhos marcariam a vida em sociedade e o povo teria uma forma saudável de se relacionar com Deus e este relacionamento ele seria então totalmente balizado pelo sistema do sacerdócio e por tudo o que o tabernáculo representava. Então nós concluímos, o texto parece repetitivo, maçante, é difícil começar e terminar uma leitura. Começamos e estamos terminando uma leitura, meus irmãos. Aproveite este ensejo e esteja com a sua família lendo a palavra do Senhor, orando juntos. Isto vai ser certamente muito edificante para toda a sua família. Quero aqui trazer as lições finais, a exemplo lá das lições finais de Êxodo 28 também. Primeira delas, é muito importante cuidarmos o início, o meio e o fim de uma obra. Cuide sempre da obra que você está fazendo, realizando. Êxodo mostra uma grande obra que Deus colocou no coração do seu servo e ele então apresentou o projeto para toda a congregação de Israel e a congregação de Israel, como diz o ditado, deu o seu jeito. Eles ofertaram, as pessoas talentosas e iluminadas pelo Espírito Santo, dotadas de habilidades muito expressivas, eles cumpriram o seu papel. Então é muito importante nós cuidarmos o início, o meio e o fim de uma obra que o Senhor coloca em nossas mãos. Verificar se tudo está adequado à vontade do Senhor, essa é a nossa função. Segunda lição, a preciosidade do sacerdote antigo não se compara com a preciosidade do sacerdócio real de Jesus. Embora eu gostaria de ver aquele peitoral, aquelas roupas maravilhosas, eu gostaria de ver, talvez se tivessem réplicas em um museu, me encheriam os olhos e eu glorificaria a Deus. Entretanto, nada disso se faz necessário para eu e você estarmos na presença de Deus e desfrutarmos do sublime sacerdócio real. E para finalizar, o sacerdote era um acesso a Deus. Deus sempre esteve acessível com as pessoas e com a sua palavra. O tabernáculo era um lugar de acesso a Deus. Hoje, o seu coração, o meu coração, é o tabernáculo de Deus, do Deus vivo, do Deus que nos abençoou com Jesus, o nosso Senhor. Então, aquele abraço, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo e com a tua família. Tudo de bom e até o próximo domingo. Deus abençoe. Os meus pecados Jesus levou, o que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui
ti.